O vestiário do Internacional após a dura derrota para a equipe do Grêmio foi confuso, maluco e uma aula de como não se comunicar. Tudo isso resultado de decisões que ainda não aconteceram e podem acontecer. William Thomas deu uma entrevista coletiva de muito pouco conteúdo, onde colocou mais perguntas do que respostas na cabeça do torcedor. Depois, o técnico Mano Menezes se mostrou bastante incomodado. E pela primeira vez existe um nítido e visível descontentamento entre as pessoas que estão no comando técnico e no comando da direção do Internacional. A gente explica tudo sobre este conturbado vestiário colorado após a derrota no Clássico no Diário do Inter KTO, deste domingo, 21 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. E claro, o mais importante, a derrota colorada 3-1 no Clássico Grenal. Podia ter sido mais. O Inter com um jogador a mais acabou, enfim, sucumbindo à equipe do Grêmio. Saiu perdendo por 2-0 no primeiro tempo, depois levou um terceiro gol. Poderia ter levado o quarto, aí conseguiu um gol de desconto do Johnny, mas foi uma derrota vexatória, mais uma do Internacional, que vem uma sequência de 5 derrotas consecutivas. Mas eu já quero ampliar e abordar o vestiário colorado, com a informação de que Mano fica. Agora, hoje, neste momento que eu estou gravando o vídeo, Mano Menezes é técnico. Isso pode mudar? Pode, e eu vou explicar. Tudo isso começou ainda durante a partida, tá? Aos 23 minutos do segundo tempo, o presidente Alessandro Barcelos desceu do seu camarote e entrou no vestiário. 23 minutos da segunda etapa. Estava ainda 3-0 a partida para a equipe do Grêmio. Depois, outros dirigentes foram chegando ao vestiário colorado. Felipe Becker, depois do fim do jogo, William Thomas. E, após a partida, todos ficaram a portas fechadas. Mais uma longa reunião para se saber o que fazer e, principalmente, como fazer após essa dura derrota. E aí, a gente teve, no vestiário colorado, um movimento que foi bastante confuso e conturbado. Após uma hora de espera, a assessoria de imprensa do Internacional confirma que William Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional, daria uma entrevista coletiva para explicar o status quo do momento. Mas não era uma entrevista para o presidente, eu vou falar sobre isso na sequência. Mas na entrevista coletiva, William Thomas adota um tom linear, adota um tom médio. Diz que sabe e que existe um tom muito indignante dentro do vestiário do Internacional, que todos estão absolutamente consternados e mobilizados para sair deste momento ruim. E diz que neste momento, Mano é o técnico e que buscamos uma mudança de postura, de engajamento. Não falou sobre troca de treinador. E aí na última pergunta, eu tento ser objetivo. William Thomas, Mano Menezes será técnico do Internacional na quinta-feira contra o Metropolitanos? Ele responde, Mano Menezes é o técnico de momento. As análises estão sendo feitas. Mano Menezes é o técnico de momento e vamos passar por mudanças de postura que vocês verão nos próximos dias. Ele não respondeu claramente se contra o Metropolitanos na quinta-feira pela Libertadores, Mano Menezes será o técnico. E dentro desse contexto, Mano Menezes foi para a entrevista coletiva na sala de imprensa dos visitantes aqui da Arena do Grêmio. E aí, a gente viu um Mano Menezes completamente perdido e atordoado. O Mano Menezes começa a responder as perguntas sobre sua continuidade. E ele diz, William Thomas falou antes com vocês. Eu não vou falar sobre minha continuidade. E aí nós, repórteres, interpelamos. Ele não garantiu você até quinta-feira. Ele não garantiu você até quinta-feira. O que gerou uma torta de climão na sala de imprensa dos visitantes aqui da Arena do Grêmio, que eu nunca havia visto como repórter. A situação era exatamente essa. O Mano Menezes dizendo, eu não vou, volta o William Thomas aqui para dar entrevista então, para eu saber se sou técnico do Inter ou não. E aí no fundo da sala, o presidente Alessandro Barcelos gritava,
Ele garantiu sim, ele garantiu sim. E nós, repórteres, eu estava com o microfone naquele momento, falei, não, a gente perguntou 3 vezes para o William Thomas se o Mano seria o técnico na quinta-feira, e o William Thomas não garantiu. E ficou essa salada de climão, um clima absolutamente constrangedor, como eu nunca havia visto como repórter. Se controla depois da entrevista coletiva. Se começa a falar do jogo, o Mano dá suas impressões, entende o Mano que o time melhorou em relação àquilo que vinha apresentando, que de novo acaba levando muitos gols de maneira fácil e, enfim, depois fica difícil de recuperar, que no segundo tempo melhorou, que chegou a um gol de desconto no fim, mas uma análise do jogo do Mano completamente deturpada em relação a tudo que a gente viu. O Grêmio fez 13, podia ter feito 4, o Grêmio podia ter goleado o Internacional. E o Mano foi em um tom de que o time esteve melhor, o time apresentou uma evolução. Mas tudo isso para tergiversar foi muito estranha e conturbada a entrevista coletiva do Mano com esse episódio constrangedor. Foi constrangedor. O Mano não sabia se era técnico do Inter na coletiva. E o presidente dizia, o William Thomas garantiu, e a reportagem dizia, ele não garantiu não. Foi uma das coisas mais constrangedoras que eu vi como repórter, esse ambiente do Internacional. E esse foi o ambiente do Internacional na entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, tá? Vou para apurações que fiz depois da saída do Internacional, que foi demorada, teve a passagem de diversos jogadores. E para aquilo que eu apurei, tá? Com algumas pessoas. Não está garantido o Mano Menezes como técnico na quinta-feira contra o Metropolitanos. Não está definido que ele sai. Mas ele não está garantido, tá? E ele não está garantido por ele, Mano Menezes. O papo no vestiário de 1h30 entre o fim do jogo e o início da entrevista coletiva do Mano, ele foi no tom do Mano não se garantir. O Mano, cara, não sei, amanhã a gente vai conversar e amanhã ou terça-feira a gente vai definir se eu vou para Venezuela ou não, se eu sou o técnico ou não. E foi assim. Até onde eu apurei, tá? O Inter não tem garantias de que o Mano será o técnico na quinta-feira por ele, Mano Menezes. E o episódio na sala de imprensa pode piorar tudo isso e pode ser a pá de cal para o Mano de fato não ser mais o treinador do Internacional. Além disso, tá? A gente ouviu aqui alguma explicação de o porquê o presidente Alessandro Barcelos não falou ao invés do William Thomas. E eu vou dizer para vocês, o presidente Alessandro Barcelos não falou exatamente por isso. Porque talvez o presidente Alessandro Barcelos precise falar na segunda-feira. Ou na terça não, porque o Inter viaja. Na segunda-feira. Por uma eventual saída do Mano Menezes, que pode acontecer ainda. Por isso o presidente Alessandro Barcelos não falou aqui, porque ficaria feio ele garantir que o Mano fica, e aí amanhã o Mano resolve não ficar, e o presidente Alessandro Barcelos vai ter que dar outra entrevista coletiva para falar sobre a saída do Mano Menezes. Não está definida ainda a permanência do técnico Mano Menezes, e com o clima que eu vi na sala de imprensa, com a insatisfação do Mano em relação a todo esse episódio, com a insatisfação dos dirigentes do Internacional em relação a todo esse episódio, vamos ver o que vai acontecer. Uma pessoa, inclusive, me disse que o William Thomas, ele tergiversiou, eu não sei se fala essa palavra, desculpa, tergiversiou, na zona mista, porque ele não poderia garantir o Mano na quinta-feira. E, de fato, ele não poderia, porque não se sabe se o Mano pode pedir demissão amanhã, se o Corinthians não vai procurar amanhã. Tudo isso está entrando no ingrediente. Mano Menezes não está garantido como técnico do Internacional na quinta-feira contra o Metropolitanos, e esse é o rescaldo final do que eu ouvi aqui na zona mista, no vestiário do Internacional, tá? Na Arena do Grêmio. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. 3-1 Grêmio, o Grêmio era o favorito na KTO, levemente favorito, mas era o favorito. Quem apostou no Grêmio se deu bem. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Uma das noites mais esquisitas que eu vivi como repórter, mas é isso que eu relato para vocês no Diário do Inter KTO. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. E segunda-feira vamos de plantãozinho, porque não sei se o Mano Menezes vai viajar para Venezuela. Não, eu vou viajar, já aviso. Mano Menezes, eu não sei. Beijo!